Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso DNA do Direito, a disciplina de Direito Constitucional. Sou o professor Ariovaldo e vou continuar com a matéria aqui Direito Constitucional, nessa jornada aí rumo ao OAB. Hoje vamos falar, dentro da teoria geral das constituições, teoria geral do direito constitucional, sobre a classificação das constituições. Então nós temos várias classificações. Essas classificações, elas podem ser aplicadas a qualquer constituição. Por isso, teoria geral. E dentro dessas classificações, eu especifico onde a nossa Constituição irá se encaixar. Primeira classificação. Vamos falar quanto à origem. A origem das constituições. Como elas surgem? Elas surgem ou de forma promulgada, livremente votada, uma Constituição democrática, então ela é livremente votada, promulgada, ou outorgada, ela é imposta, o povo é obrigado a aceitar aquela Constituição, então é outorgada, o povo é obrigado a aceitá-la, ou temos também a pactuada. A pactuada é um pacto entre o líder do governo e o povo. É um pacto. Ou a cesarista ou bonapartista, onde o líder, ele elabora uma constituição e leva para a votação do povo. Nós temos esses tipos de constituição quanto à sua origem. Promulgada, livremente votada, outorgada, imposta, pactuada, um pacto entre o governo e o povo, um acordo, e a Constituição passa a ter vigência, e cesarista ou bonapartista, que seria o governante elaborando uma Constituição e o povo aprovando a Constituição. Então, esse é a primeira classificação. No Brasil nós tivemos Constituição de 1824. 1824, Império. Império, o rei manda. O rei dissolve o parlamento e outorga a primeira Constituição. Segunda Constituição, 1891. República. Ela foi promulgada, livremente votada pelos representantes do povo. Terceira Constituição, 1934, primeira Constituição Social do Brasil. Ela foi promulgada, ela foi votada livremente. 1937, Getúlio Vargas dá o golpe, outorga a nova Constituição, que tem o apelido de polaca, porque ela foi inspirada na Constituição polonesa. Inaugurou-se também o Estado Novo. Então, Constituição de 37, Constituição polaca, outorgada. Constituição de 1946, ela foi promulgada. Em 64, tivemos o golpe. Em 67, uma época onde os militares estavam no poder, a Constituição ela foi outorgada. Em 1988, com um movimento Diretas Já, o povo com ânsia pela democracia, a Constituição ela foi promulgada. E é chamada Constituição Cidadã. Esse foi o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto da classificação das constituições. Quanto ao conteúdo. O conteúdo de uma Constituição, ele pode ser material ou formal. Material, quando a Constituição tem somente 3 pontos: estrutura do Estado, organização dos poderes, limitação do poder. Formal, quando a Constituição tem esses 3 pontos da material, mas o que eu brinco, eu falo, mimimi, tititi, blá blá blá, conteúdo que não precisaria estar no texto constitucional, poderia ser disciplinado por uma lei ordinária. Exemplo, artigo 242, parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, está na órbita federal. O Colégio Pedro II não estrutura o Estado, não organiza os poderes, não limita o poder.
ele não precisava estar na Constituição. Ele poderia ser disciplinado por uma lei ordinária, mas colocaram na Constituição, como vários outros dispositivos. Então a nossa Constituição ela é formal. Quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade, as constituições são rígidas, flexíveis, semirrígidas ou semiflexíveis, imutáveis ou ainda superrígidas. Vou colocar na tela para vocês um slide para explicar a rígida. Quanto à estabilidade. Estabilidade das constituições é quanto ao texto constitucional, alterabilidade do texto constitucional. Então vamos lá. Primeira forma de alterabilidade, estabilidade da Constituição. Primeira forma é a forma rígida, onde existe um procedimento solene, muito solene para alteração do texto constitucional. Esse procedimento é mais solene do que para alterar uma lei ordinária. Vejam o slide que eu coloco em tela para vocês. No topo nós temos a Constituição, abaixo tem uma linha separando a pirâmide, abaixo dessa linha nós temos as leis infraconstitucionais. Para aprovação de uma emenda constitucional, uma alteração constitucional, essa proposta tem que passar uma vez na Câmara dos Deputados, 2 vezes na Câmara dos Deputados. Uma vez no Senado, 2 vezes no Senado. Sendo aprovado em cada uma das vezes que passar. Diante disso, para alterar o texto constitucional, nós precisamos de 4 votações e 4 aprovações. Enquanto, para aprovar uma lei ordinária, como vocês veem no slide, nós precisamos que passe uma vez na Câmara e uma vez no Senado. Aprovado na Câmara, aprovada a lei ordinária na Câmara, aprovada a lei ordinária no Senado, 1, 2 vezes, a lei será promulgada. Lei ordinária. Agora, a Constituição, se vocês olharem, tem um procedimento muito mais solene, muito mais rígido para a alteração do seu texto do que uma lei ordinária. Então, esse aspecto de ter uma dificuldade maior, um procedimento mais solene para alterar uma Constituição do que uma lei ordinária, torna a nossa Constituição rígida. Temos a Constituição flexível, que ela é alterada da mesma forma que uma lei ordinária. Ou seja, só precisaria passar uma vez pela Câmara e uma vez pelo Senado. Temos as constituições que são semi-rígidas ou semi-flexíveis. Uma parte rígida, uma parte flexível. Ou seja, o conteúdo dessas constituições, uma parte tem que passar 4 vezes pelo parlamento e outra parte 2 vezes. Uma parte dessa Constituição ela é alterada de uma forma mais solene e outra parte menos solene. Exemplo, nossa Constituição de 1824. Ela era semi-rígida ou semi-flexível. Uma parte, para alterá-la, mais solene e uma parte menos solene. Dou exemplo. Para alterar do artigo 1º ao artigo 100, passar 4 vezes pelo parlamento, com a aprovação em todas as casas, as 4 vezes. Do 101 ao 200, por exemplo, só precisa passar 2 vezes pelo parlamento, de 2 aprovações. Então ela é semiflexível ou semirrígida. Nós temos ainda a Constituição, que elas são chamadas superrígidas. Uma parte não pode ser alterada e a outra parte ela só é alterada por uma passagem muito solene. Então, do artigo 1º ao 10, ao 11, por exemplo, não pode ser alterada. Do 11 em diante, um procedimento de aprovação em 4 casas do parlamento. Seria uma Constituição superrígida. Parte não permite alteração e a parte que permite tem um procedimento muito solene.
e tem as constituições imutáveis, que não podem ser alteradas. Se caso o país queira alterar aquela constituição, ela é imutável. O próprio nome fala. Ou seja, não permite que o texto seja alterado. Terá que ser confeccionada uma nova constituição. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. Uma constituição escrita é aquela elaborada em um determinado momento. Exemplo, Constituição de 1988. Foi reunida uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a nossa Constituição em um determinado momento, colocando tudo o que pretendiam dentro do livro constitucional. Essa é a Constituição chamada escrita. Estamos falando quanto à forma. E a Constituição não escrita? A Constituição não escrita, como vocês veem no slide em tela, ela é a junção de vários documentos esparsos. Então são vários documentos que foram elaborados no tempo que formam uma Constituição. São documentos, por exemplo, como a Magna Carta, como o Habeas Corpus Act, como a Petição de Direitos. Você não encontra uma Constituição não escrita em um volume só. Você encontra em vários documentos. Se você juntar esses vários documentos, talvez você tenha um amontoado de documentos que estruturem o Estado, organizem os poderes e limitem o poder. Mas a Constituição não escrita, ela vem em vários documentos esparsos, elaborados ao longo da história. Seguindo, nós temos as constituições quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Constituições dogmáticas, elaboradas em um único momento, em um determinado momento por uma Assembleia Nacional Constituinte. Históricas, são elaboradas ao longo da história, com vários documentos. As históricas, elas são consideradas não escritas, porque são vários documentos elaborados ao longo da história. Quanto à extensão, nós temos as constituições sintéticas e as constituições analíticas. Sintéticas são aquelas constituições com conteúdo mínimo, limitação do poder, estrutura do Estado, organização dos poderes. E as analíticas, ou prolixas, depende da prova, ela vai cair para você como ou analítica ou prolixa, são aquelas constituições que têm muitos assuntos, inclusive assuntos desnecessários dentro da Constituição, que poderiam estar numa lei ordinária. Então, além de estruturar o Estado, organizar os poderes e limitar o poder, tem aquele mimimi, tem aquele tititi, tem aquele blá blá blá. Assuntos que não precisavam estar naquele texto constitucional, poderiam estar em uma lei ordinária. Quanto à realidade, as constituições quanto à realidade são constituições que regulam o poder político, que vão disciplinar o poder político. E dentro dessa classificação, nós temos as constituições semânticas. Quando essas constituições semânticas elas existem, é sinal que grupos que estão no poder, detentores do poder, são beneficiados por ela. Elas são elaboradas para benefício de determinados grupos no poder. Outra, Constituição nominal. É uma Constituição que existe, mas acaba não tendo uma regulamentação efetiva. Ela existe, porque tem que existir, mas na realidade ela não é obedecida. Ela existe porque o Estado necessita de uma Constituição, mas ela não é obedecida. E temos a Constituição normativa. Essa é aquela Constituição que vale como norma, que é obedecida pelas pessoas. Quanto à religião, nós temos as constituições que são religiosas,
que misturam Estado e religião. O Estado e a religião se confundem. Já as constituições dos Estados laicos, existe uma separação de Estado e religião. O Estado e a religião não se confundem. A nossa Constituição, ela é laica. Ela não confunde Estado e religião. Aliás, a única Constituição do Brasil que confundiu Estado e religião foi a de 1824, a Constituição do Império. E quanto à função, para nós finalizarmos, quanto à função, nós temos a Constituição garantia. Ela garante às pessoas a liberdade. E temos a Constituição dirigente, que garante direitos sociais. No texto dela nós temos direitos sociais. Diante disso, a nossa Constituição, excepcionalmente, ela é garantia e dirigente. Ela garante liberdades e garante direitos sociais. Por que dirigente? Porque ela dirige o governo para ações sociais. Vejam o artigo 6º da nossa Constituição. Existe também, que não é o nosso caso, a Constituição Balanço, já foi da antiga União Soviética, onde eles traçavam metas a serem alcançadas. Alcançavam a meta e traçavam faziam um balanço. Alcançamos a meta? Alcançamos. Então traçavam outras metas. Alcançamos outras metas? Alcançamos outras metas. Então vinham outras metas. De metas em metas. De tempos em tempos, eles faziam um balanço. E aí, alcançamos a meta? Alcançamos. Então vamos seguir em frente com novas metas. Não alcançamos, vamos ainda prorrogar a meta anterior. Diante disso, nós vimos a classificação das constituições. Eu agradeço muito a presença de todos e eu aguardo vocês na próxima aula de Direito Constitucional. Um forte abraço.